uma pequena pedra polida pelas águas de um rio, um seixo. Demorou dezenas de anos para ter este formato, e é como um seixo desses que o rei Davi, na sua juventude, vence o gigante Golias. 5 pedras para um gigante. Nós vamos estar falando agora deste fato histórico incrível, fantástico, escrito neste livro maravilhoso que é a Palavra de Deus. Eu estou trêmulo porque tenho Parkinson e espero a compreensão dos irmãos, mas acredito que isso não vai trazer impedimento para que o Espírito Santo haja nas nossas vidas através da palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. A verdade é que o Parkinson é muitas vezes como um gigante que precisa de ser derrubado ainda na minha vida, e Deus vai providenciar esta queda desse gigante. Mas hoje vamos estar falando sobre 5 pedras para um gigante. 1 Samuel capítulo 17, versículo 40 e adiante, vamos estar lendo o texto. Acompanhe comigo. 1 Samuel capítulo 17, versículo 40. Vamos estar lendo. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, o surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu exército ia diante dele. O seu escudeiro, melhor dizendo, ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com pedras, com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e tirarei-te a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Aleluia. Vamos orar? Deus maravilhoso, Pai Celeste, te louvamos por este momento precioso que é falar da Tua Palavra, ser usado nas Tuas mãos para meditar e aprender contigo, Espírito Santo. Opera agora nos corações que estão vendo essa mensagem, estão ouvindo essa mensagem. Opera em cada coração, fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer, curando, transformando, edificando, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós temos uma missão, e nessa missão cabe a nós entendermos que não viemos aqui para passeio. Estamos numa batalha interna e uma batalha externa. A batalha interna faz com que nós tenhamos uma luta introspectiva, uma luta subjetiva, uma luta interior, uma luta contra o pecado, uma luta contra a nossa carne corrompida pelo pecado, uma luta contra os maus pensamentos, uma luta que nos faz todo dia crescer mais na presença de Deus, se nos esforçarmos, se continuarmos firmes na fé. E temos uma luta externa, que é a luta contra Satanás e os demônios. A nossa luta, como o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6, não é contra as pessoas, não é contra o nosso próximo,
seja ele quem for, o parente, o amigo, o vizinho, o chefe, o funcionário que trabalha conosco, o nosso amigo de trabalho, colega de trabalho. Não. A nossa guerra é contra as pessoas que não vemos, contra seres invisíveis, contra as potestades, contra os principados, contra os demônios e seu chefe Satanás, o diabo, o acusador, o mentiroso, o pai da mentira. E eu quero te dizer, sem mais delongas, que uma das mentiras de Satanás é dizer que está tudo bem, que não vamos ter problemas na vida espiritual, que o cristão vive uma vida de tranquilidade, um mar de rosas. O cristão veio aqui neste mundo para lutar. O cristão veio neste mundo para crer que o seu campeão, Jesus, venceu a batalha maior na cruz do Calvário. E hoje nós podemos, através dessa vitória de Jesus, vencer o inimigo da nossa alma, vencer os inimigos internos e externos, porque Jesus venceu por nós na cruz. Nós voltamos ao texto e encontramos o exército de Deus encurralado, com medo, sendo afrontado por mais de 40 dias por um homem incircunciso, ou seja, um homem que não temia Deus, um homem gigante de quase 3 metros de altura, que carregava uma couraça de quase 60 quilos, carregava em sua mão uma lança de quase 8 quilos, era uma máquina de guerra brutal, um soldado desde a sua juventude. Sabemos também que Golias era um homem que tinha uma família de heróis de guerra, vinha de uma herança do seu pai Rafá, aonde junto consigo na família haviam mais 4 irmãos que eram também gigantes, homens de guerra, e estavam todos ali. O rei filisteu, Golias, seus irmãos e o exército filisteu afrontando o povo de Israel por mais de 40 dias. E quando nós percebemos no texto que o povo de Israel estava com medo, que o povo de Israel estava se acovardando, nós entendemos que a memória deles foi parcialmente apagada pelo inimigo. Porque o povo que venceu os egípcios no Mar Vermelho, o povo que venceu tantas vezes os filisteus através dos juízes, o povo que era dominado pelo culto verdadeiro ao Deus que criou os céus e a terra, agora estava ali como medrosos, como acovardados, como pessoas que não tinham força nem vigor. O vale entre Socó e o vale de Elã, entre as montanhas de Socó, ele era testemunha de algo vergonhoso para o povo de Israel. Essa região fica aproximadamente 25 quilômetros da cidade de Davi, Belém, em Efrata. E eu tenho certeza que, por causa das colinas que se elevavam de maneira extremamente alta, fizeram com que o povo da Filístia, os filisteus, não conseguissem levar os carros de ferro, que era a maior tecnologia bélica na época. Daí nós entendemos que eles ficaram 40 dias esperando para que os exércitos se enfrentassem, porque a Filistéia certamente não iria permitir que houvesse luta sem que tivesse certeza da vitória. E para que isso acontecesse, os carros de ferro dos filisteus, com seu material bélico de metal, seriam o ponto culminante para a vitória da Filistéia, da nação filisteia. Mas a própria geografia do lugar acabava trazendo um transtorno para eles. Mas isso tudo é a obra de Deus, o plano de Deus, para que houvesse
a disputa entre Davi, o guerreiro ungido por Samuel, pela voz do Senhor Deus, e o campeão da Filisteia, Golias. Talvez nós estejamos hoje, eu e você, em determinadas áreas da nossa vida, como o povo de Israel, um grande Golias pela frente para vencer, mas sem um campeão para aceitar o desafio. O desafio que foi falado por Golias por 40 dias. Certamente palavras que desonravam não somente ao exército de Deus, mas ao próprio Deus. Palavras que colocavam Dagon, o deus filisteu, como superior ao Elohim, Deus de Israel. E isso trouxe um ultraje, não somente para Saul, que era o rei naquele momento, não somente para cada soldado israelita, mas um ultraje para o grande Deus Todo-Poderoso, verdadeiro. E quando Davi ouve o desafio da boca do gigante, porque ele foi numa tarefa de levar alimentos para seus irmãos que estavam pelejando na guerra. Assim que ele deixa aqueles alimentos com guarda da bagagem, que era um costume da época das famílias ajudarem os seus filhos que estavam na guerra. E ele deixa os alimentos com guarda de bagagem e ouve o desafio, a afronta, ouve as palavras que vituperavam o nome de Deus, colocando em descrédito o único Deus, o Deus vivo. Davi sente um ardor no seu coração e fala: quem é este incircunciso para desrespeitar o Deus de Israel? Davi não ouve as lisonjas, as futuras lisonjas que ele teria como alguém que desafiaria Golias. Não. Davi não se interessa pelaquilo que o rei Saul estava ofertando, que era a mão da princesa e a isenção de impostos para a família de quem aceitasse o desafio. Davi, ele se interessa em simplesmente calar a boca do inimigo. E nesta tarde, ou dependendo do horário que você estiver vendo ou ouvindo essa mensagem, pode ser uma manhã, pode ser uma noite, não importa. Nesse momento que você está ouvindo, o mais importante não é o que os outros pensam de você, mas o mais importante não é nem mesmo o que você pensa de você. O mais importante é o que Deus está vendo no seu coração e o que Deus pensa de você. E você pode estar ouvindo, às vezes, por vezes nós ouvimos isso, palavras de derrota, muitas vezes de quem está bem próximo. Nós ouvimos palavras que vêm ao nosso ouvido e é Satanás sibilando como a serpente no jardim do Éden, falando ao nosso ouvido que nós somos pequenos, derrotados, que ele é mais forte do que nós. Mas Davi, ele ouviu a voz do Espírito Santo e falou: eu posso ser pequeno, eu posso estar no meio de um povo acovardado, eu posso estar sendo servo de um rei que não tem visão de Deus na terra, mas eu digo que o meu Rei Celestial, o meu Deus, me faz grande quando estou sob os seus ombros. E é isso que Deus nos propõe nessa noite, nesse momento dessa mensagem. Que você se sinta grande, não pela sua estatura, não pela sua força, não pelo seu intelecto, mas você se sente grande porque você está nos ombros de Deus, apoiado nesse Deus Todo-Poderoso.
E mesmo sendo pequeno, mesmo sendo frágil, mesmo estando doente, mesmo estando com problemas pessoais que você não vê solução, Deus não permitiu que Satanás colocasse esses Golias na sua frente para que você fosse um derrotado. O Golias se levanta para cair na sua frente. O Golias se levanta para estar prostrado diante de você. Eu te digo em nome do Senhor Jesus. Voltando para o texto, nós percebemos que Davi não se acovarda. E ele continua dizendo àquele povo, querendo saber, e ele se propõe à luta. E o texto que nós lemos coloca-nos numa condição de enxergar essa luta em detalhes. Depois que Davi passa pela proposta de Saul de ter a sua armadura, coisa que não lhe convém, porque Saul era um homem muito grande e Davi era um jovem de baixa estatura, a armadura de Saul fazia com que Davi ficasse inútil para o combate. E aí nós temos um discernimento espiritual de que aquilo que é bom para o outro, aquilo que é a bênção para o outro, muitas vezes pode não ser a nossa bênção. Deus já te preparou e capacitou com as armas que você precisa para derrotar esse gigante que está à sua frente. Você não precisa ter influências humanas, de coisas materiais que vão incrementar o seu combate. Você só precisa das armas que Deus te deu. Somente as armas que Deus colocou para você. É isso que você precisa. E a arma que Deus colocou para nós está aqui. A palavra de Deus. Essa é a arma que precisamos. A fé vem do Espírito Santo através do entendimento dessa palavra. Davi era um homem que sabia disso. E ele se coloca numa posição de coragem, de valentia, porque sabia que o seu Deus estava apoiando aquela ação que ele estava tendo naquele momento. Ele vai ao encontro daquele filisteu como um pastor, com um cajado na mão, o alforje, a funda, que é a tiradeira. Chega perto do pequeno riacho, pega 5 pedras. 5 pedras lisas, porque a pedra, quanto mais lisa, para o pastor, para o atirador de pedras do exército de Israel, ela era mais eficaz. A pedra polida pelo rio, pela água. A pedra que passava dezenas de anos sendo polida no riacho. Essa era a pedra que trazia a assertividade, a eficácia, a eficiência na hora de ser atirada com a funda. O exército de Israel tinha um grupo de atiradores de pedras famoso. No livro de Juízes tem essa informação de que acertavam a uma distância um fio de cabelo. Tal era a precisão desses homens. E Davi tinha esse conhecimento, Davi tinha esse preparo, Davi tinha essa consciência de que Deus iria usá-lo com as qualidades e com as ferramentas, com as armas que ele o capacitou desde jovem. Quando na juventude Davi venceu um leão e um urso com as mãos limpas. E agora a fé que ele tinha recebido de Deus para vencer o leão e o urso o fizeram ter coragem, valentia para vencer o gigante Golias e calar a boca do inimigo, os insultos que ele estava fazendo ao Deus de Israel. A vitória ali não era só contra um exército de homens, a vitória ali era contra as mentiras do diabo através do ensino de que Dagon seria o Deus verdadeiro. A reputação dessa batalha,
A reputação da divindade do exército estava em jogo. E nós queremos, nesse momento, voltar os nossos pensamentos para aquele momento crucial, em que Davi coloca uma das 5 pedras para um gigante. Eu fico pensando no número de pedras, que coincide com o número de gigantes que tinha naquele momento. Era Golias e mais seus 4 irmãos, filhos de Rafá, escritos no livro de 2 Samuel. Certamente os gigantes, eles eram pessoas reconhecidas como campeões no exército dos filisteus. Estavam ali, não somente Golias, mas os seus 4 irmãos. Nós somos tentados a pensar que Davi já sabia dessa questão e pegou uma pedra para cada gigante. 5 pedras. Então, a coragem e a valentia que o Espírito Santo deu a Davi faziam com que ele pensasse uma pedra para cada gigante, para vencê-los. Mas tem que se vencer o primeiro gigante. E ele coloca a pedra na funda, gira sobre a sua cabeça. Uma pequena pedra para um grande gigante. Uma pedra, um seixo. E essa pedra vai de encontro ao lugar onde não havia proteção. Porque a couraça lhe protegia, o capacete lhe protegia boa parte da sua cabeça. Nas canelas ele tinha proteção. Nas costas tinha um escudo. Um escudeiro carregava um grande escudo, mais um escudo. Era uma máquina de guerra. Mas o Espírito Santo conduz aquela pedra à fronte do gigante. Um lugar onde não havia proteção. A pedra vai numa velocidade milagrosa e é cravada na cabeça do gigante. Ele não cai para trás. Isso mostra que é algo espiritual. A pedra lhe crava ali na fronte e ele cai para frente. Cai de rosto em terra. Eu penso que o exército filisteu, os irmãos de Golias, o rei filisteu, com seus carros de ferro, com suas armas de metal, olham para aquela situação e ficam em silêncio. Há um silêncio no vale de Socó. Há um silêncio na terra de Elã. Há um silêncio que Deus promoveu, o silêncio da vitória. O silêncio da capacidade que Deus deu a um pequeno jovem de vencer um homem gigante. E Deus te dá essa mesma graça nesse momento. Ele enche o teu coração de poder para você dizer não ao pecado, não às obras malignas, não aos vícios, não àquilo que tem te impedido de ter a vitória. E o gigante está caindo agora na sua frente. O gigante está caindo com o rosto em terra. E há um grito de vitória no povo de Israel, dizendo: só o Senhor é Deus, o Deus da vitória. E cada homem pega na sua espada, pega na sua arma e vai de encontro agora a covardia fica de lado, agora o medo cai por terra, agora a tristeza vira num brado de alegria. E cada soldado israelita está indo de encontro ao seu oponente e vencendo. E eles matam o inimigo. Davi corta a cabeça do gigante, expõe ela para o exército de Israel. E Deus dá um grande livramento ao seu povo. Isso aconteceu há quase 3.000 anos atrás. Mas acontece hoje na minha e na sua vida. Porque o diabo não tem poder de te derrotar, nem de me derrotar. Satanás é um inimigo vencido. E Deus vai te provar isso nesta tarde.
cavernas nós estávamos. O exército de Deus em aflição, cercados pelos filisteus num desafio mortal. Quem poderia enfrentar esse gigante? Quando sai de Belém, não sabia que a derrota em Israel existia. O rei ofereceu riqueza e glória para quem enfrentar esse gigante. Vai, guerreiro, vai, luta a tua batalha, pois na tua força está nossa esperança. Vai, guerreiro, vai, vence com tua fé, pois tua vitória, nossa vitória é. Quando tudo parecia estar perdido, alguém aceita o desafio e vai lutar. Não é o maior de nossos guerreiros, é um dos soldados derradeiros. Eu o conheço, é o filho de Jessé. Vejo apanhando 5 pedras. Eu ouço o deboche de Golias, mas há algo no olhar de Davi que alegra meu coração. É o poder de Deus que faz Golias ir ao chão. Guerreiro, vai, luta a tua batalha, pois na tua força está nossa esperança. Vai, guerreiro, vai, vence com tua fé, pois tua vitória, nossa vitória é. Com tua fé, pois tua vitória, nossa vitória é. Oremos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, sabemos que a nossa luta é contra Satanás e os seus demônios. E pedimos ao Senhor que neste momento faça algo espiritual tremendo na vida dessa pessoa, desse irmão e dessa irmã que está nos ouvindo. Queremos suplicar agora que o Senhor abençoe tremendamente esta família, esta casa, este gigante que se impôs agora na vida deles, que é algo que traz a diferença entre os gênios, algo que traz contenda, tristeza, amargura, algo que prende eles aos vícios, algo que prende eles à derrota. Em nome do Senhor Jesus, esta pedra que é Cristo, esta pedra maravilhosa, essa fortaleza, esse rochedo forte que é o Senhor Jesus, cai sobre isso e esmiuça, esmaga, destrói agora esta obra maligna, em o nome de Jesus. Amém, amém.
Obrigado, irmãos. Até uma próxima vez, em nome de Jesus. Amém.